Se você tem uma agência de marketing ou você está pensando em abrir uma a partir de agora, esse vídeo pode literalmente mudar o seu processo de aquisição. Nesse vídeo eu vou te explicar 5 técnicas que você pode aplicar dentro da sua agência agora. Eu não estou falando de truques mágicos, eu estou falando de 5 técnicas que eu aplico aqui, que me trouxeram mais de 300 clientes nesses últimos 8 meses de operação. Então fica comigo nesse vídeo e, como diz o meu sócio André Musso, pega papel e caneta para você anotar todas as dicas que eu tenho aqui, porque elas servirão para você aplicar dentro da sua empresa. Então vamos lá, já dentro aqui do meu Miro, eu gosto bastante de utilizar essa ferramenta porque ela te permite entender um pouco mais daquilo que eu quero passar e a gente consegue ter mais organização nesse entendimento. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para você, olhando para esse mapa aqui, é que é muito importante você virar especialista no que você vende. Por que eu gosto de falar de especialidade? Eu gosto de trazer isso porque isso vai te trazer capacidade de você entender de fato as pessoas que estão do outro lado e a capacidade de você virar um construtor de cases. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou aqui na Turbo, a gente dava muito foco em e-commerce, ou seja, a gente tinha ali vários clientes focados em e-commerce todos os meses. Isso me permitiu construir repertório nas soluções que eu entregava. E quando eu fiz isso, naturalmente, quando eu abordava um outro cliente, seja através das prospecções ou através dos anúncios que a gente rodava para adquirir novos clientes, naturalmente eu conseguia ter mais repertório, porque eu entendia com profundidade sobre a solução que eu prestava e também sobre o que o cliente queria do outro lado. E por outro lado, eu tinha ali um leque, um portfólio muito bem montado naquela especialidade. Então, isso também traz alguns outros fatores que eles são super importantes. Primeiro, uma facilidade para operar. Então, imagina que se você atendesse apenas restaurantes, como eu tenho um amigo que tem uma solução para restaurantes hoje, ele só implementa soluções de alavancagem, marketing e vendas para restaurantes. Isso facilita porque ele tem um processo, um playbook muito fácil de operar. Ele entrega valor com maior velocidade, ou seja, o processo de implementação ele não muda. Então hoje aqui dentro da Turbo eu atendo creator, eu atendo prestador de serviço, eu atendo dono de e-commerce, eu atendo restaurante. Então, por fazer esse leque inteiro de soluções, eu demoro um pouquinho mais para implementar essas soluções. Isso é super normal, isso faz parte. Agora, quando você se torna um especialista, o seu processo e o seu playbook ele fica muito mais fácil de você executar. E por outro lado, você tem uma maior capacidade de entregar resultado. E aqui um ponto chave, o cliente ele sempre vai ficar com você a depender disso daqui, de você gerar resultado para ele. Então, se você está começando a sua agência ou se ela está em fase de crescimento, é muito importante você focar em entregar resultado para o seu cliente, porque você entregando o resultado para o seu cliente, ele vai ficar com você por mais tempo. E como você está num jogo de lifetime value, ou seja, o dinheiro do cliente ele vem ao longo do tempo, é muito importante que você tenha essa premissa muito bem definida dentro da sua empresa. Então, primeiro ponto para você aumentar a sua capacidade de vender mais, de fato de entregar mais resultado para conseguir vender mais, é você virar um especialista naquilo que você faz. Se eu tivesse que começar novamente, certamente eu atenderia apenas um nicho no começo e depois iria abrindo leques para nichos parecidos ou similares, como por exemplo, atender primeiro dentistas, nutricionistas e depois psicólogos e médicos. Então eu focaria em nichos específicos e viraria especialistas nesses nichos e depois abriria ali o meu leque de atuação. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui é você utilizar da estrutura de R1 e R2. Eu já falei em outro vídeo aqui, inclusive vou deixar ele aqui em cima de como você pode utilizar dessa estrutura de reunião para você aprimorar o seu processo de vendas, mas definitivamente você utilizar de R1 e R2 vai fazer com que você venda mais dentro da sua empresa. E como que a gente faz isso aqui dentro da Turbo? A primeira reunião é uma reunião de qualificação. Você provavelmente já conhece aí o método Spin Sell e o Bunch. Então esses dois métodos, eles são capazes da gente fazer uma investigação inicial muito profunda. Fazendo essa investigação inicial muito profunda, você vai ter insumos relevantes para você conseguir atuar com o seu cliente, montar uma proposta personalizada e esse cliente certamente virá para uma segunda reunião com muito mais abertura para ouvir a sua proposta, uma vez que ela é personalizada para ele. É claro, aqui tem um fator muito importante que eu tenho que levar e trazer como consideração para esse vídeo, porque é o seguinte, quando a gente fala de R1 e R2, o que eu estou fazendo é alongando um pouco mais o meu ciclo de venda, ou seja, ao invés de eu fechar com o cliente em apenas uma reunião, agora eu vou fazer uma segunda reunião para fechar e eu vou levar um pouco mais de tempo. Mas quando eu faço isso, a minha taxa de conversão ela cresce entre 30% e 40%. Ou seja,
eu tenho melhor taxa de fechamento quando eu utilizo da estrutura de R1 e R2. É muito importante eu trazer isso porque, eventualmente, o seu ciclo financeiro ele pode aumentar, mas não é nada significativo ao ponto de você se preocupar e não utilizar dessa técnica. Todas as vezes que eu utilizo essa técnica, eu com certeza fecho mais clientes. Então, essa é uma técnica que você tem que aplicar. Eu vou deixar esse outro vídeo para você assistir depois. E aí você vai para essa segunda reunião na qual você vai fazer uma apresentação para esse cliente. Então, essa apresentação, ela é super importante que ela seja detalhada. Você pode montar um modelo de apresentação e baseado nesse modelo de apresentação, você vai alterar alguns pontos. Em outro vídeo, eu posso trazer o nosso modelo de apresentação que a gente faz aqui dentro da Turbo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu quero entender o que você gostaria de entender da nossa apresentação e quem sabe eu trago ela aqui para você poder utilizar como inspiração. Nosso terceiro fator super importante aqui é a gente oferecer soluções menos óbvias. Eu trouxe no início do vídeo aqui que eu não traria soluções aqui para você aumentar a sua venda que são óbvias. E naturalmente, você também não trazer soluções óbvias para o seu cliente, você vai conseguir chamar a atenção dele e você vai conseguir se diferenciar do mercado. O que é comum as pessoas oferecerem hoje? Social media, tráfego pago. Se você começa a levar soluções diferentes para esse cliente, ou o que a gente chama aqui de cartão de crédito, uma solução que provavelmente você não vai ganhar tanto dinheiro, mas ela vai te permitir entrar no cliente e à medida que você vai passando o tempo, você vai pegando mais share of wallet, ou seja, você vai conseguindo pegar mais dinheiro daquele mesmo cliente, você naturalmente consegue ter uma estratégia de front-end, onde você pega esse cliente por um produto e depois você vai abrindo possibilidades para outras soluções que você, inclusive, ao operar esse cliente, você vai entender que esse cliente precisa. Então, o que são essas soluções menos óbvias que você pode olhar? É claro, essas soluções já existem, você não tem que inventar nada, mas são soluções menos ofertadas para esses clientes, como, por exemplo, CRM, Landing Page, UGC e AI. É claro, agora a AI está super em alta. Entretanto, é muito importante dizer que a minoria das pessoas estão oferecendo isso. Eu te digo isso porque hoje mesmo eu fui no dentista e esse dentista nunca ouviu falar de soluções de AI para ele. Então a gente que tá aqui no digital, a gente vive geralmente numa bolha, a gente vive vendo vídeo no YouTube, vive vendo vídeo no Instagram de pessoas que estão vendendo, entregando soluções de AI. Entretanto, a minoria das pessoas entende ou tem uma solução dessa aplicada dentro do negócio delas. Então, quando a gente trata de soluções menos óbvias, é muito importante da gente olhar para o que o cliente precisa, da gente olhar para essas soluções e pensar, opa, o que eu posso oferecer para esses clientes, o que eu devo oferecer e quais são as soluções menos óbvias que eventualmente podem ser mais baratas, mas que eu posso oferecer, colocar esse cliente para dentro, colocando esse cliente para dentro, ele vai ganhar confiança comigo, ganhando confiança comigo, eu posso oferecer outros produtos para que esse cliente aumente a recorrência e o valor que ele paga para mim. Então, aqui dentro da Turbo, a gente já chegou em muitos clientes com UGCs, chegamos ali oferecendo essa solução, a partir dessa solução a gente conseguiu destrinchar em várias outras, como por exemplo a gente fez no caso da Mínimo, da Good Day e de várias outras marcas que a gente trabalha aqui que são extremamente relevantes dentro do mercado. A nossa quarta solução se trata de capacidade de venda para e com a base. Então, a gente já falou disso, né? Eu falei disso aqui anteriormente sobre a sua capacidade de vender para a base, mas é muito importante você pensar também em vender com a base. Então, algo que a gente faz de forma ativa aqui dentro da Turbo é upsell, cross-sell, indicação e recomendação. Então nós ligamos ativamente para os nossos clientes. A gente vai atrás desses clientes para que eles nos indiquem, para que eles nos recomendem para outras pessoas. Algo que você pode implementar dentro da sua empresa hoje, inclusive, é você ligar para aqueles clientes que você já descartou, você falar com ele que se ele recomendar 5 pessoas, ele ganha uma consultoria estratégica para a empresa dele. A gente faz isso daqui todos os meses e esses clientes, além de ficarem extremamente satisfeitos com essa consultoria que a gente entrega, a gente tem 5 oportunidades praticamente de graça, porque se eu tenho tempo na minha agenda, faz total sentido eu destinar esse tempo para entregar e receber essas oportunidades que na grande maioria das vezes são qualificadas, porque são indicações feitas por outras pessoas. E quando a gente faz isso, o nosso lead time ele tende a reduzir porque ele tá vindo de uma indicações nas nossas métricas que a gente tem aqui dentro do nosso CRM, a gente percebe que são vendas com lead time muito mais rápido. E por outro lado, o desconto na mensalidade. Quando eu falo de desconto
desconto na mensalidade não é só para você simplesmente dar um desconto para o seu cliente, é para você utilizar desse mecanismo para você oferecer uma solução que o cliente ainda não vê valor. Ou seja, imagina que você vai fazer um serviço de criativos para anúncios, então você vai prestar apenas esse serviço. Se você cobra R$2.000, você pode cobrar no primeiro mês R$1.000 ou entregar o primeiro mês de graça. Esse cliente já está na sua base. Agora o que você vai fazer? Você vai entregar valor, você vai mostrar esse valor para o cliente, porque não adianta só entregar, você tem que mostrar esse valor, o retorno que esse negócio está gerando. Você fazendo isso, o que vai acontecer naturalmente é que esse cliente vai continuar pagando. Então, lembrando, o que você está tentando é adquirir um cliente, fazer ele performar, fazendo ele performar, você consegue entregar mais e potenciais negócios e soluções para esse único cliente. Indo para o nosso último ponto, é importantíssimo você lembrar das parcerias estratégicas. Recentemente eu soltei um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando sobre as parcerias. Então a gente foi lá na APMax, fez uma parceria com eles, nós nos tornamos parceiros oficiais da APMax. Ou seja, uma forma de um e-commerce transacionar, ele precisa de ter um checkout e um gateway. Naturalmente, por ele precisar dessas soluções, ele não consegue ter um e-commerce sem um checkout e sem um gateway. Eu automaticamente tenho essa solução agora dentro de casa, posso implantar. Qual que é o legal de a gente fazer parcerias como essa? Se esse cliente ele eventualmente sair aqui da Turbo, ele vai continuar com essas soluções provavelmente por muito tempo. Continuando com essas soluções por muito tempo, eu, enquanto empresa, continuo ganhando dinheiro com esse cliente, mesmo que ele esteja fora daqui. Então essas soluções são soluções inteligentes que a gente está buscando aqui dentro e que você deveria olhar para isso. Mas mais do que isso, você deveria olhar também para contadores, desenvolvedores, para agências tradicionais. Então aqui dentro a gente já fez parcerias com agências que atendem grandes corporações, mas elas não têm uma entrada muito grande no digital. Então a gente faz parcerias com essas empresas. E por outro lado, você pode focar no que eu falei logo no começo, que são plataformas. Shopify, a gente é Shopify Partners aqui, então nós recebemos indicações da própria Shopify para poder desenvolver e-commerce. APMax, como eu falei, Bot Conversa e Como, que são soluções de CRM que a maioria das empresas gostam e utilizam. Então, cara, se você curtiu esse conteúdo, eu quero que você faça o seguinte, você vai lá no meu Instagram, você vai me mandar um direct falando o que você achou desse conteúdo aqui. E se faz sentido para você, cara, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e deixa lá no meu direct o que você achou desse conteúdo, fechado? Então é isso, um forte abraço e tchau!